Seja um contador experiente que explora cada brecha de impostos que se possa imaginar para poder economizar algum dinheiro, seja um hospital que deixa que aquelas irritantes minúcias, letras miúdas do plano de saúde, dos protocolos do hospital atrapalhem o cuidado com o paciente. Talvez um juiz de futebol que anula um belíssimo gol por causa de milímetros quase imperceptíveis traçados por uma linha imaginária. Em todos esses casos a gente diria que eles seguiram a letra da lei, mas não seguiram o espírito. E aqui em 2 Coríntios capítulo 3, parece que a gente encontra a origem dessa frase. Só que talvez nós possamos buscar essa ideia ainda antes, pela forma como o próprio Cristo lidou com alguns fariseus, falando desse tema. Jesus diz: ai de vocês, escribas e fariseus, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas desprezam os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Mas vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, verso 23. Segundo Jesus, essas pessoas, elas são bem dedicadas a certos aspectos da lei. As partes que talvez sejam mais fáceis, mas visivelmente cumpríveis, ou seja, que as pessoas podem olhar e falar assim: nossa, que pessoa obediente, que pessoa fiel a Deus. Só que essas pessoas não têm nenhuma preocupação com as questões verdadeiramente importantes da lei, ou talvez mais importantes da lei. A lei se preocupa com a justiça, com a misericórdia e com a fé. Só que essas coisas, geralmente, quando levadas ao seu ponto definitivo, elas são custosas demais e talvez ocultas demais do público. O público não vai notar a gente praticando essas coisas e não vai nos louvar. Por isso os fariseus ignoravam essas coisas. Embora Jesus não use essa frase, né, sobre a questão da letra da lei e do espírito da lei, a gente pode dizer que os fariseus, sim, obedeciam à letra, mas não obedeciam ao espírito da lei. Só que aqui em 2 Coríntios 3, Paulo fala particularmente da primeira parte, da letra da lei. Ele diz que Deus nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do espírito. Porque a letra mata, mas o espírito vivifica. 2 Coríntios 3, verso 6. Aqui Paulo fala de uma carta. Ele está falando aqui no contexto, né? Tipo, vocês são cartas vivas que representam o nosso discipulado e tudo mais. Ele começa a desenvolver. Então ele fala de uma carta que expõe quais são as expectativas da lei para a humanidade. E não deveríamos ter a postura de criticar ou de ficar lamentando as exigências da lei como se fosse uma lei mesquinha. Paulo disse que a lei é gloriosa, ela é santa, ela é boa, ela é justa. Só que, no entanto, o efeito da lei sobre nós, que somos infratores da lei, é de nos condenar à morte. Tudo que a lei pode fazer sobre nós, ou por nós, é dizer que a gente vai morrer, que a gente vai ser condenado. Às vezes a gente senta na igreja e escuta um sermão que, digamos assim, estabelece um alto padrão da lei, das exigências diante de nós. E aí depois que a gente ouve, né, alguns membros da congregação saindo ali, eles dizem sobre o pregador: olha, esse pregador realmente pegou pesado com a gente essa manhã, ou essa noite, enfim. Né, ele realmente assim perfurou a gente ali com verdades duras. O tipo de vida cristã que é pregada nesses sermões, muitas vezes, são aqueles em que a lei nos incomoda. Ela nos fere, ela pesa sobre nós. Só que, no entanto, fundamentalmente, mesmo ouvindo esses sermões e sendo feridos pela lei, a gente continua vivo. E aí depois da gente sentir essas dores passam, cicatrizam, deixam de doer. A gente pode até mudar nossa postura aqui e ali, né? Decidirmos a engolir o choro e se esforçar um pouco mais. Só que, no máximo, a gente deixa a igreja nos desafiando, nos sentindo repreendidos, determinados a mudar um pouco o nosso padrão de comportamento. Só que, no entanto, de acordo com o que Paulo explica aqui na Bíblia, o objetivo dessa tal carta, dessa letra da lei, não é martelar verdades na nossa cabeça, é nos matar. A antiga aliança era um ministério de morte, Paulo diz no verso 7. Nós não nos sentimos simplesmente incomodados por essa carta da lei. Nós somos assassinados pela gloriosa lei da vida que nos expõe e nos julga de acordo com a nossa maldade. Ela não apresenta sequer um pequeno resquício, vestígio de respeito próprio que a gente possa se agarrar para nos levantarmos, sacudirmos a poeira e voltarmos para o jogo da vida. Não, nós somos completamente obliterados pela lei, destruídos, transformados em pó. E esse é exatamente o propósito da lei. Mas você fala assim, tá, então qual que é a nossa esperança diante desse cenário negativo?
Bem, aí que tá. A nossa esperança não pode vir de nós mesmos, porque o último resultado que a gente pode alcançar com a lei é de morte. Portanto, também não pode vir da lei. É interessante aqui que Paulo ele não contrasta a lei com o espírito da lei, como talvez você poderia esperar que ele fizesse isso. Em vez disso, o que Paulo faz é contrastar a lei, a letra da lei, com o espírito do Senhor Jesus Cristo. Ele faz isso nos versos 16 e 17. E essa é uma diferença vital no ensino de Paulo aqui. Paulo não prega contra o cumprimento literalista da lei apenas para endossar um outro tipo de legalismo. Ele não diz, olha, não se prenda aos detalhes, né? O fundamentalismo da lei. Apenas obedeça a voz do seu coração, da sua consciência, aquilo que você está sentindo. Não. Nós desviamos o olhar da lei para uma outra fonte de vida. O espírito que nós devemos receber é o espírito de Cristo. Ele é aquele que cumpre verdadeiramente a lei. Ele é aquele que traz vida onde a carta antes trouxe apenas a morte. Se você quer uma mudança profunda e permanente na vida cristã, você não pode olhar para si mesmo. Você também não pode nem olhar para a lei, não deve olhar para a lei como fonte para essa vida. Você não deve nem mesmo olhar para o espírito da lei. Você deve olhar para o próprio Cristo. Nós não devemos simplesmente ser feridos ou incomodados pela lei. A gente precisa se permitir ser morto pela letra da lei, para permitir que então o Espírito nos direcione para verdadeiramente a fonte da vida cristã, que é Jesus. E como Paulo encerra o capítulo 3 dizendo, todos nós com o rosto descoberto contemplamos a glória do Senhor e por isso somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. E que esse Espírito possa então nos infundir com a vida em Jesus Cristo.